Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, que houve o depoimento da médica Mayra Pinheiro, secretária do governo Bolsonaro, o relator, senador Renan Calheiros, interrompeu constantemente a testemunha quando ela tentava descrever a situação encontrada em Manaus, indicando a responsabilidade dos gestores locais. A médica estava relatando que encontrou postos de saúde fechados e o senador a impediu de falar. Após outras interrupções, outros senadores intervieram para que Renan Calheiros permitisse que a testemunha falasse. O presidente da comissão, Omar Aziz, também insistiu em que a testemunha respondesse com sim ou não, impedindo-a de explicar suas respostas. Em um dado momento, quando a doutora Mayra tentava explicar um aplicativo, o senador a impediu, exigindo a resposta sim ou não, e afirmou que não sabia o que significava o nome do aplicativo. O senador Marcos Rogério questionou: se Vossa Excelência é de Manaus e não sabe, como quer que o Brasil saiba? Aziz exaltou-se e afirmou que o general Eduardo Pazuello mentiu muito à comissão, anunciando que o oficial será convocado a depor novamente. Assista. Fizeram, eles encontraram unidades fechadas com cadeados, unidades sem médicos, farmácias sem estoque algum sequer de dipirona e paracetamol, 2.000 testes reprimidos. Vossa Senhoria confirmou as informações. A informação está sendo repassada e é importante. Não, mas a informação que ela está passando é relevante para a comissão. Isso sim. Não é uma sabatina, isso é um depoimento. Mas ela está falando sobre o que aconteceu em Manaus, senador Renan. Se não interessa a Vossa Excelência, interessa aos membros da CPI. Como não? A questão local. Senhor presidente, a CPI representa apenas a vontade do relator em relação ao depoimento? Senhor presidente, depois o senador Marcos pode perguntar novamente. Ele vai ter 15 minutos de pergunta. Ela está no meio do depoimento com informação relevante. Vamos evitar. Só para... Foi alguma pergunta, só me dizer, foi alguma pergunta ofensiva, doutora, que ele fez? Não. Ah, não. Ela perguntou, ele perguntou, pelo que eu estou entendendo, ele perguntou bem assim: houve falha de quem? Da prefeitura, do estado, é isso? Ouvir depoimento. Presidente, convenhamos. Obrigado. Refazendo a pergunta, secretária, por favor. Obrigada, doutor. O problema foi a gestão local? Senador, foram muitos problemas. Eu não vim aqui para apurar as responsabilidades, mas para fazer o relato do que eu vivi. Claro. O que eu assisti nas unidades básicas de saúde de Manaus é desassistência e caos. Como eu disse ao senhor, as unidades estavam fechadas enquanto a população morria. Algumas sem medicamentos, outras sem médicos. Quais, doutor? Eu posso entregar o relatório para o senhor completo. A senhora falou as unidades... Unidades básicas de saúde, atenção primária. Que ano? Agora, 2021, foi nessa prospecção atual. Então, assim, no contexto da quantidade de óbitos, como médica, é inadmissível que a gente não tenha a adoção de todas as medidas. A secretaria nos informou, numa das reuniões, que nós tínhamos 2.000 testes de RT-PCR reprimidos. Outra pergunta, o Ministério da Saúde teve alguma responsabilidade? Responsabilidade desses casos que nós estamos a perguntar. Não, nenhuma responsabilidade. A responsabilidade da doença é o vírus, senador. Quais eram os principais problemas de gestão daquele estado? Vários. Vários. A gente não tinha um controle, um gerenciamento de crise, a gente tinha resolução de situações como políticas de apagar incêndio, não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença. Nas unidades básicas de saúde, nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid, se contaminando mais. A gente não tinha testes para isolar as pessoas com a doença, para que não houvesse novas pessoas contaminadas. Nós não tínhamos seguimento telefônico, nem de nenhuma outra forma, para os doentes que estavam em casa. E o que me causou mais estranheza é que nós temos uma população de participantes do sistema de saúde, de trabalhadores da saúde, chamado agentes de saúde, e em Manaus eles eram mais de 1.200 e eles foram dispensados das suas atividades. A CEGETS treinou em uma semana esses profissionais, pediu à secretaria para incentivar o retorno ao trabalho dessas pessoas. Secretária. E ofereceu
termômetro e oxímetro para triagem domiciliar. Isso era uma medida simples que já deveria ter sido adotada. Secretária, eu estou perguntando exatamente o que é que estava acontecendo. As providências que foram tomadas na sequência, eu as exalto, mas não foi objeto da pergunta. No mesmo depoimento, Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de saúde, perguntando, secretário, por que durante o período da minha prospecção não me foi informado? Ele disse, porque nem nós sabíamos. Inclusive, ofereci voluntariamente meu telefone à Polícia Federal, foi feita a degravação da conversa com o secretário que prova essa informação. Secretária, por favor, o ex-ministro Pazuello responsabilizou aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, Vossa Senhoria e a secretaria que dirige pelo desenvolvimento do aplicativo Tratikov, ou plataforma, como Pazuello preferiu chamá-lo em seu depoimento, que indicava cloroquina e ivermectina em muitos casos de diagnóstico provável de Covid, inclusive para mulheres grávidas, bebês e crianças. O Ministério passou a utilizar esse aplicativo experimentalmente em Manaus, no auge da crise da saúde naquela cidade, em janeiro deste ano. Assim, indago, Vossa Senhoria confirma que foi a responsável pelo desenvolvimento do Tratikov, como falou o Pazuello? Tá. Eu sim confirmo, ou não? Eu não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratikov. Não, doutora, não, isso não me interessa. Não, senador, explica para o Brasil. Não, doutora, não. Senador, eu preciso, as pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Peraí, doutor. Vossa Excelência, sim ou não? Vossa Excelência vai falar na hora que for da sua vez. Agora quem está falando sou eu. A senhora criou o Tratikov ou não? Quem criou Respeite os senadores. A plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então o Pazuello mentiu. Mentiu. Novamente. Não só mentiu. Não, ele falou que foi a senhora que desenvolveu e operou. Senador Renan, ele deve ter dito que foi eu, porque eu sou a secretária, mas eu não sou técnica. Nós estamos falando sobre compromisso, todos nós. Não. Viciado em mentira. Senador Marco Rogério. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro e senador Marco Rogério. Só um minutinho. O Tratikov foi lançado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Foi usado como experimento, vamos dizer assim, para não dizer como cobaia, para não ser mais longe. O ministro Pazuello, que vocês decantaram ele como saiu-se bem na CPI, porque mentiu muito, né? Falou a mentira. Na avaliação de vocês. Se o senhor não pode fazer uma avaliação dessa, presidente. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor. Posso, por isso que ele vai ser reconvocado. Convoque. Não, peraí. Desde que não haja blindagem, presidente, pode reconvocar quantas vezes quiser. O que aconteceu nos estados de vocês é um pouco diferente do que aconteceu no meu estado. Blindagem, proteger. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Doutora, o ministro Pazuello afirmou, por mais de uma vez, inclusive eu fazendo a pergunta a ele, que o Tratikov, que eu não sei o que é trate, eu acho que o TR é tratamento... Por isso que é importante ela explicar. Nós também não sabemos. Peraí, Rolando Rero, aí vai ser um Rolando Rero, Lero. Aí não, senhor presidente, o esclarecimento é necessário. Não, presidente, se Vossa Excelência, que é o presidente, não sabe, é de Manaus... Não, peraí. Como é que Vossa Excelência quer que a comissão e o Brasil saiba? Eu quero só saber dela, se ela é que criou o aplicativo. Se não foi ela, disse não fui eu. Foi os técnicos, é só isso. Mas ela tem informação sobre esse assunto? Não tem não, é só tem informação e ela tem que falar. Tem que informar. Refazendo a pergunta,
respeitosamente a secretária. Bem respeitosamente. Vossa Senhoria confirma. Confirma. Mente. Vossa Excelência. Está mentindo. Faz essa afirmação. Então tu vai ver daqui a pouco. Não faça essa afirmação. Presidente. Presida. Pelo amor de Deus, presidente. Vossa Aqui Senhoria, os senadores não deixam o relator trabalhar. Vossa Senhoria, na última semana foi a mesma coisa, por favor. Vossa Senhoria confirma que foi responsável, como disse aqui na CPI o ex-ministro Pazuello, pelo desenvolvimento do Tratkov? A minha secretaria foi a responsável pelo desenvolvimento da plataforma. Então, pessoalmente, de quem foi a iniciativa e qual era o objetivo do projeto? Pronto. Agora a oportunidade para responder. Obrigada, senador. No contexto, eu vou tentar explicar aos senhores o contexto em que o Tratkov foi proposto. A nossa visita a Manaus e a situação que nós encontramos, eu até já mencionei isso anteriormente, foi de um caos nunca antes visto por mim, enquanto médica, nesses meus 30 anos. Nós encontramos unidades básicas de saúde que não funcionavam, desabastecidas de medicamentos, testes de RT-PCR com uma demanda reprimida de 2.000 testes, 40 óbitos domiciliares, e nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde... Eu só quero saber, diferença Prefeitura e Estado. Unidade básica de saúde. Unidade básica é Prefeitura, isso. E nesse contexto, sim, supersaturação do sistema de leitos, a gente tinha mais de 100% de taxa de ocupação de leitos de UTI e 90% dos leitos clínicos, fora os pacientes que eu encontrei quase que internados em tendas do lado de fora dos hospitais do Estado. Nesse contexto, a OMS, preocupada com o surgimento de novas variantes, faz uma declaração dizendo que provavelmente os testes RT-PCR que vinham sendo utilizados por nós médicos para a vigilância epidemiológica, para a confirmação dos casos, poderiam ter baixa sensibilidade diante das novas variantes, que era o contexto que nós estávamos enfrentando em Manaus. Diante desse contexto da supersaturação, da ausência de testes, de demanda reprimida, de falta de medicamentos e falta de recursos humanos, nós tivemos o conhecimento do Androcov, uma publicação científica internacional que está sendo usada atualmente pela Organização Mundial de Saúde, que sugere o uso de um score clínico para diagnóstico da Covid-19, que tem mais de 90% de sensibilidade. E o que é isso? É você poder ter a doença e o score confirmar a doença. Esse era o cenário ideal para que a gente pudesse, para Manaus, diante da necessidade de atendimento rápido à população, de se criar uma ferramenta médica de diagnóstico, a semelhança, senhores, de dezenas, centenas de ferramentas médicas disponíveis hoje no mundo e no Brasil. Secretária. Só para os senhores, senador, se o senhor me permite terminar, por favor. Só para os senhores terem uma ideia, o Estado de São Paulo tem uma ferramenta semelhante ao Tratkov, que é o aplicativo Sampa Dengue, utilizado atualmente e que é ofertado aos médicos para o diagnóstico com rapidez da dengue e a adoção de condutas, inclusive com as prescrições no final do aplicativo. Com a prescrição de... Só informação. Eu vou esclarecer. A pergunta que não quer calar, mas esse aplicativo de São Paulo prescreve também cloroquina? Não, senhor, porque dengue não precisa de cloroquina. Dengue precisa de hidratação. Não, então, senador, é a conduta médica. Dengue não se trata com cloroquina. Não estou discutindo isso. Vossa Senhoria que determinou... Só, senador Renan. Se o senhor permitir que eu conclua... Só um minutinho. A senhora vai concluir. A senhora falou que o aplicativo foi pela situação que se encontrava o Amazonas. Isso. Então, nesse contexto, nós resolvemos, os técnicos da nossa secretaria propuseram a gente utilizar uma plataforma já existente e a gente desenvolver um construto, ou uma ferramenta, ou uma calculadora médica, como diversas que existem. Eu sou professora e eu utilizo várias dessas calculadoras para ensinar meus alunos. O que nós fizemos? Quanto tempo foi para criar isso? Nós voltamos de Manaus entre o dia 6 e o dia 10. Nós usamos a plataforma, é uma plataforma para construir plataforma. Nós começamos a montar a plataforma. No dia 11, ela foi apresentada na sua versão prototípica em Manaus e após o dia 11, os técnicos continuaram na
finalização dessa plataforma. O que era a finalização? Solicitamos, e aí eu trouxe todos esses documentos que eu estou mencionando para comprovar aos senhores, solicitamos à Secretaria Estadual, à Secretaria Municipal e ao Conselho Federal de Medicina a listagem de todos os profissionais de Manaus, para que nós pudéssemos cadastrá-los nessa plataforma, que só seria acessível para médicos como uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Sobre isso, eu queria direcionar uma pergunta objetiva. Senador, deixa eu terminar? Sim, mas nós perguntamos o que é que interessa. Senador Renan com a palavra. Não interessa, o senador Renan com a palavra. O senador Renan, como relator, tem o direito de fazer a introdução da pergunta que quiser, a hora que quiser. O objetivo da pergunta é o seguinte, secretária, respeitosamente, mais uma vez, a senhora tem sido muito gentil e não há como essa comissão parlamentar de inquérito ter um tratamento diferente. Obrigada. Foi Vossa Senhoria que determinou os parâmetros de entrada e as indicações de resposta do software? É uma pergunta objetiva. Foi a senhora que determinou esses parâmetros de entradas de entrada e as indicações de resposta? Senador, os parâmetros são definidos por um artigo de uma publicação internacional, que é o Androcov, que está sendo usado pela Organização Mundial de Saúde. Mas foi a senhora que municiou o aplicativo com essas informações? Não, são os técnicos. Eu não sou especialista na área e a minha secretaria, já oferece outros tipos de construto. Uma outra pergunta objetiva. O Tratikov foi apresentado ao ministro antes de ser apresentado ao público? Foi apresentado ao ministro na apresentação que foi feita dele em Manaus. Quando? No dia 11. Dia 11. Quem é Vinícius Nunes Azevedo? Diretor da minha secretaria. Qual é a relação dele com o Tratikov e por que ele foi demitido? Ele é o gestor da pasta que criou a plataforma. E aí é por isso que eu preciso contextualizar para o senhor. Era uma ferramenta de auxílio diagnóstico médico, ela foi lançada na sua versão prototípica no dia 11. Entre os dias 11 e 20, nós estávamos cadastrando os médicos para que eles pudessem, com o número do CRM, utilizar, e só seria utilizada por médicos. Na madrugada do dia 20, houve a extração indevida dos dados dessa plataforma. Sobre